Olá, bom dia. Hoje é 31/5/2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 497, Éfesos 5, versículo 8. Tenha um ótimo final de semana, um dia abençoado e um ótimo final de semana com a proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Éfesos 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, vírgula, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus, ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então aqui, esse texto bíblico é um texto muito importante. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Na igreja primitiva, em Israel e em muitos lugares, as pessoas bebiam muito vinho, consumiam muito vinho, como hoje também, em vários lugares. A Bíblia não condena totalmente, né, o contato, seja com vinho, seja com bebida. Entenda bem, porque nenhum texto bíblico está dizendo não beba. Não beba. Eu não posso acrescentar nem diminuir. Eu tenho que falar como está escrito. Não tem nenhum texto dizendo não beba. Tem texto como esse dizendo não vos embriagueis com vinho. Se embriagar é ficar bêbado. É beber em uma quantidade que você fica bêbado, fora de si, fazendo coisas que não deve, contendendo, brigando. Veja que tem gente que não toma vinho, nem cerveja, nem toma nem vinho, nem cerveja, nem bebida forte, nem uísque, nem nada. E estão praticando coisas e fazendo coisas que nem uma pessoa embriagada faz. Tem pessoas, como, escuta o que eu estou lhe falando. Ele disse assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque eu vou explicar para você. Na igreja de Éfeso, era-se praticado e às vezes tomava-se, alguns que tomavam vinho, queria ir para em vez de embriagado ou tomar vinho, né? E ele disse que isso há contenda. Então havia contenda. Paulo sabia que tinha pessoas se embriagado, tinha pessoas indo e tinha contendido, contender, brigado. Então Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, vírgula, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, eles deveriam não se encher do vinho, mas se encher do Espírito de Deus. E você já viu em Gálatas o Espírito de Deus, em Gálatas 5:22. Tem gente que não toma vinho, não toma cerveja, não toma cachaça, não toma uísque, mas faz coisas piores do que uma pessoa que se embriaga, do que uma pessoa que bebe, do que uma pessoa que consome vinho ou qualquer outro tipo de bebida. Então o que é que essa pessoa pratica? O que é que essa pessoa faz? Tem gente que sai das suas casas, da sua cidade, dos seus estados, ou até mesmo nações, para poder mandar pessoas fazer mal aos outros, atrapalhar a vida dos outros, perseguir a vida dos outros, e até mesmo fazer coisas piores. E tem gente que se diz ainda que é pastor, que é da igreja, que fazem isso. Coisa que nenhum embriagado faz, nenhuma pessoa que se embriagou faz. Mandar atrapalhar os outros, mandar perseguir, mandar injuriar, ficar aborrecendo, atrapalhando a vida dos outros. Tem gente que bonzinho faz isso. Conselho que eu dou para você, ó, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O conselho que eu dou para você, se encha do Espírito Santo. O que é se encher do Espírito? É você aceitar Jesus e se batizar, é você ler, tá tudo em volta disso, ó. Aceitar Jesus e se batizar, ler a Bíblia, escutar pregações, jejuar e renunciar ao mal, o pecado, o mal. Aí você se enche do Espírito, é orar, falando entre vós com salmos, ler salmos,
compartilhar salmo entre si, e hinos, cantar hinos da harpa cristã, outros, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, algo de coração, e com entendimento, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Então, no versículo 21, é um dos versículos mais importantes do que do 18 ao 21, porque ele disse assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Tem gente que se sujeita ao outro sem o temor de Deus, sem reverenciar, sem respeitar a Deus, sem adorar a Deus, tirando o respeito, a adoração, o temor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Tem gente que se sujeita aos outros na desobediência, fazendo algo que é desobediente, algo que desagrada ao Senhor, algo que Deus não gosta, que Deus não se alegra. Então se sujeite aos outros no temor de Deus, segundo a sua palavra. É isso que a Bíblia diz. Então tudo de bom, tenha um ótimo dia. Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Aqui são as Escrituras Sagradas direcionadas para a igreja de Éfeso, mas não só para a igreja de Éfeso, mas para as igrejas, porque Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo e de Deus. E Deus e Jesus Cristo são aqueles que no grande dia vão decidir quem é que vai para lá através das práticas, dos atos, das obras que o ser humano fez em cima da terra. É os que cura, sara, liberta, protege, salva o ser humano.